Irmãos, hoje eu queria falar da ação do Espírito Santo na preservação da vida cristã. Assim, queridos, como o sal está para preservar a carne, quem sabe que quando a gente salga uma carne, ela não apodrece, não é verdade, queridos? Assim, o Espírito Santo está na vida cristã. Se você resolver colocar um pedaço de carne, por mais sadio que ele seja, mas se você colocar ele, querido, ao ar livre, ao relento, sem salgar aquela carne, passa-se um tempo, queridos, aquela carne apodrece e você perdeu. Viver, queridos, também uma vida cristã, sem a presença do Espírito Santo, queridos, nos leva a, com o tempo, perdermos, queridos, a graça dessa vida. Morrermos, espiritualmente dizendo. Tem muitas pessoas que resolveram encarar a vida cristã sem essa presença constante do Espírito Santo. Por isso, estão desanimados com a graça de Deus. Só há um jeito, queridos, de nós andarmos nessa vida que Deus nos quer. Não é pela nossa mente. Pela nossa mente nós vamos ter problemas, irmãos, porque tudo fala, ó, não é assim, não é assim, não é assim. Mas dirigidos pelo Espírito Santo, queridos, nós somos fortalecidos. E assim a sua vida com Deus tem graça. Muitas vezes eu estou atendendo uma pessoa e conversando com alguém desanimado, e uma das coisas que ele fala, pastor, a vida cristã para mim não tem mais graça. Como eu já ouvi isso, irmãos? Talvez não com essas palavras tão explícitas, mas ver a pessoa dar a entender que o desânimo tomou conta. E aí eu falo dessa analogia do sal para o Espírito, porque sem buscar a presença do Espírito Santo, não tem como, amém, queridos? Você vai se complicar. A Bíblia em Gálatas 5, versículo 16, diz o seguinte: andai no Espírito e em nada satisfareis a concupiscência da carne. Porque, queridos, a carne milita contra o Espírito, ainda o versículo dizendo, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Só tem como você viver uma vida cristã, queridos, em plena felicidade e alegria com o Senhor, se a presença do Espírito Santo for constante em você. No mais, você vai lutar contra aquilo, e a vida cristã vai ser canseira e enfado para você. Porque não há alegria, não há graça. E hoje eu queria dar assim uma trabalhada bem na palavra de Deus, nesse auxílio que o Espírito Santo nos dá, para o quê? Sermos preservados na vida cristã. E que você meditasse nessa palavra, fizesse as correções necessárias, ou aperfeiçoasse, melhorasse a vida que você está vivendo com Deus. Romanos 8, a partir do versículo de número 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Deixa eu ir trabalhando o versículo aqui para você entender. Ele está falando, querido, você não é devedor da carne. Você não pode aceitar viver constrangido, ser constrangido a viver o prazer da carne. Porque a igreja de Romanos, irmãos, entrou numa sessão com Deus e de repente eles começaram de novo a sentir os prazeres da carne. E só viver prazer da carne que dava alegria para eles. E eles se viam constrangidos a fazer o que a carne gosta para se sentir feliz. Ao ponto de se acharem tristes e mortos quando não faziam aquilo que faziam antes. Aí Paulo começa a dizer, assim pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo ela. Tem pessoas, queridos, que vivem assim. São constrangidos a fazer as coisas que a carne chama. São constrangidos a viver uma vida do mundo.
E Paulo está alertando para nós não entrarmos nisso. Isso é um alerta quando você se sente impulsionado, constrangido, levado a viver isso, até mesmo contra a sua vontade. Por isso ele fala, não somos constrangidos a viver ela. Como, irmãos, muitas vezes nós nos vemos em situação na qual pecamos e não gostaríamos de pecar. Ou seja, a carne nos constrangeu a fazer coisa que nós não gostaríamos de fazer. E Paulo entra nesse aspecto aqui e fala, você não pode viver dessa maneira. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se o espírito mortificado, se viveis no espírito, estáis mortificando os feitos da carne, e certamente vivereis. Ele é muito claro, irmãos, quando ele coloca aqui, se você resolver caminhar segundo a carne, você vai morrer. Não tem como você querer dar um glória a Deus com excelência e com prazer diante de Deus, se você está vivendo os feitos da carne, você vai se sentir hipócrita. Por quê? Porque você está morto nisso. Não tem, você não vai sentir prazer em levantar e vir à igreja. Porque você está vivendo segundo os feitos da carne. E ele fala, certamente morrereis. E ele fala, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E o viver, queridos, aí está falando o prazer de viver ao lado do Senhor. 14. Pois todos os que são guiados pelo quê, querido? Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Só sendo guiado pelo Espírito de Deus, que você vai ter essa percepção de alegria na mente, que você é filho de Deus. Caso contrário, amados, você vai ser constrangido. A palavra é muito forte, constrangido pela carne a viver os seus feitos. Quando a gente vai em Ezequiel 37, um texto muito conhecido nosso, quando o profeta tem aquela visão, e ele é levado ali pelo Espírito, e ali há um deserto, há um vale cheio de ossos secos, e ali, querido, veio a palavra para ele, você crer que esses ossos secos podem viver, e ele fala, Senhor, tu sabes, e o Senhor fala, profetiza a eles, profetiza o Espírito, e ele começa a profetizar, e quando ali naquele texto de Ezequiel 37, ele lança a primeira palavra de profecia, cria-se carne, cria-se tendões, vem, irmãos, toda a formação assim externa do homem, a beleza, olhos, tudo é formado. Entretanto, ele fala que olhava, e eles estavam mortos. Mesmo com essa ação primária do Senhor sobre eles, mesmo com uma restauração primária, mas porque estava a ausência do Espírito Santo, do Espírito de Deus, irmãos, eles estavam mortos, eles não tinham reação, não tinham forças, e como tem muitas pessoas vivendo, queridos, esse primeiro dilema, foram impactados pela palavra, tiveram uma primeira experiência com a palavra, e essa consciência faz com que elas venham à igreja, essa consciência faz com que elas queiram se abster mais dos pecados, mas se sentem mortas, sem forças. E aí vem uma segunda palavra de profecia, e o Senhor fala, profetiza ao Espírito dizendo assim, vento que vem dos quatro tempos, dos quatro cantos, sopra sobre eles. E aí veio, queridos, a palavra. Nesse momento, queridos, que a palavra foi ministrada, o Espírito de Deus soprou sobre eles, e a Bíblia diz que eles se tornaram um exército que poderosíssimo. Poderosíssimo. Pastor, por que o Senhor traz essa palavra nessa manhã? Porque muitas vezes, queridos, nós vivemos nesse dilema da consciência da palavra de Deus. Queremos viver assim, mas se a presença do Espírito Santo, querido, não for constante, não for cada dia mais aplicada na sua vida, se você não encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus e buscar isso, mesmo dentro da igreja você vai se viver constrangido a buscar os prazeres da carne.
Você vai ser constrangido a correr atrás disso. Você vai ser constrangido a estar dessa maneira. Aí está aqui, e quando vê, não consegue resistir uma foto na internet. Meu Deus, o que é isso? Aí a vida se vira para você um cansaço, um enfado. Não consegue resistir essas coisas que o mundo nos oferece, uma balada, uma bebida, um tipo diferente de coisas que lá no teu coração você sabe, rapaz, eu não consigo, não queria estar aqui, mas agora eu estou indo por esse caminho, e vai, depois se arrepende, porque você é constrangido a viver segundo a carne. Como diz aqui Romanos 14. Não tem jeito. Só dessa maneira você vai. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Amém, amados? Certa vez eu li uma analogia de um sábio. Falava que um grande sábio, queridos, estava à beira do incêndio. E perto desse incêndio ele viu no local um cachorro acuado, quase para ser queimado. E ele não conhecia aquele cachorro, mas ele viu que aquele cachorro não conseguia se desvencilhar da corrente que prendia ele ali naquele sítio. E aquele cachorro muito agitado, muito nervoso e tudo, aquele sábio chegou para tirar as correntes dele. E ele foi e mordeu aquele homem. Mordeu aquele homem e ele afastou, segurou, colocou um pano naquela mordida e foi de novo para tentar salvar aquele cachorro. E tomou outra mordida. E o seu discípulo que estava do lado falou, rapaz, deixa esse cachorro morrer. Ele está te mordendo. E aquele homem mais uma vez voltou, pegou um pedaço de pau, acuou aquele cachorro no canto com um pedaço de pau e pediu que seu discípulo rapidinho tirasse a corrente dele, soltasse ele, e ali ele foi desamarrado e aquele cachorro saiu correndo. E ele virou para o seu discípulo e falou, a natureza desse cão é quando o acuado atacar para se defender. Porém, a minha natureza é quando vê o necessitado procurar ajudá-lo. A natureza dele não impede a minha de entrar em ação. A natureza da carne é uma, queridos. A natureza do Espírito é outra. É outra. Uma vez, queridos, que você anda no Espírito, é natural que você sinta esse prazer nas coisas de Deus. Agora, uma vez que você está vivendo essa complexidade entre o Espírito e a carne, você pode ter certeza, é natural que você seja constrangido a viver a realidade da carne. Por isso Jesus fala, irmãos, ali, quando ele fala, vigiai e orai para o quê? Que não entreis em tentação. O Espírito, na realidade, está o quê? Pronto. Porém, a carne é fraca. Ele fala dessa realidade do Espírito pronto, e ele fala dessa realidade da carne fraca. Não tem como. Agora você tem que escolher que realidade você quer viver. Senão você vai viver uma vida cristã, queridos, infeliz, chata. Vai passar isso para as pessoas. Vai estar infeliz. E com o tempo, as coisas vão se complicando na sua vida. E vão indo de mal a pior. Então, por isso, hoje, queridos, eu queria falar desses 3 passos de cuidado que a gente tem que tomar na ação do Espírito Santo na nossa vida. Como muitas vezes nós vamos matando ele. Queria que ele lançasse aí Efésios 4, versículo 30. Como muitas vezes, sem que nós nos apercebermos, queridos, nós vamos perdendo essa orientação. E com isso, irmãos, vamos deixando de lado essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos priva do pecado. Olha o que a Bíblia fala. Não entristeçais o quê? O Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados. Fala, eu fui selado. No qual fostes selados para o dia da redenção. Há uma realidade, queridos, que você tem que ver aqui. O selo do Espírito Santo
ele não é aqui para esse momento, ele não é temporal. Ele é um preparo para a eternidade. O prazer da carne é temporal, porém, irmãos, a ação do Espírito é eterna, amém, amados? A ação do Espírito é eterna, e essa evidência tem que estar na sua vida. Você tem que entender isso. Ele começa dizendo aqui, versículo, só achar aqui. Efésios 4, versículo 25. 4, versículo 25, diz assim: pois deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele vai nos ensinando, irmãos, como nós vivermos essa vida sem pecar. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Diga amém. E sim, unicamente a que for boa para edificar, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que te ouvem. 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Uma primeira fase, queridos, nesse processo de desprezo à ação do Espírito Santo em nos auxiliar na vida cristã, é o caminho do entristecimento a Ele. Você percebe que ele está triste com uma ação, mas você constantemente faz. Porque, querido, o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. A Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele vai falar com você, queridos. Porém, é escolha sua ouvir ou não. Então, a primeira fase é o entristecimento. Pessoa, rapaz, eu fiz isso. O Espírito Santo entristeceu. Mas a pessoa se torna quanto mais entristecer ao Espírito Santo. Falando palavra torpe, praticando ações erradas. E ali o Espírito de Deus está bombeando no coração dele. Você sente que houve um entristecimento do Espírito Santo. Porém, a pessoa vai andando. E aqui a Bíblia vai falando, irmãos, de algumas coisas que pode ir, palavras contrárias, às vezes uma palavra dura que você fala com seu filho, uma palavra dura que você fala com seu amigo que não serve para edificar. Ah, não, ele merecia ouvir mesmo, estou nem aí. Uma mentira, ah não, uma mentirinha não faz mal a ninguém não, mas você viu que aquilo entristeceu você. E aí, querido, você vai levando um pensamento que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Como que o sol não se põe sobre a vossa ira? Quando nós carregamos, irmãos, aquele momento de ira e procrastinamos ele no nosso pensamento. Suponhamos que eu tive um momento infeliz com o pastor Daniel. Em vez de acertar, eu começo: rapaz, é aquele ali, o que ele está achando? Rapaz, como que ele podia ter entrado daquele jeito? Como ele podia ter feito aquilo? Como ele podia ter me derrubado no futebol? Rapaz, aquele... E aí a ira vai? É claro, irmão, se no futebol ele entrou duro em mim, a ira veio na hora. Não, foi sem querer, não, tá bom. Não, rapaz, faz isso não, tu quase quebrou minha perna, não. Tá bom em tudo. Mas quando eu procrastino essa ira, entendeu, amados? Aí entra o pecado. E a gente, irmãos, se torna quanto mais em começar a ir pensando a respeito dos outros, a respeito de algo que nos fez irar. É sobre o chefe, é sobre o parente, é sobre a esposa, é sobre os filhos. Você se recusa a tirar aquela ira do teu coração. E o Espírito Santo está sendo entristecido, você não tem nada a ver. Deixa isso para lá, isso eu resolvo. Mas aí, querido, você ainda vai trabalhando. Um segundo aspecto que nós vemos ainda dentro da palavra de Deus, coloca Atos 7:51. Eu ainda estou falando da ação do Espírito Santo, como muitas vezes, pelo nosso descuido, nós começamos a entrar por um caminho sem volta. Atos 7:51. Por favor, lance aí.
Olha o que a palavra de Deus diz. Isso aí foi baseado ali no discurso de Estevão, antes de ser apedrejado. Vocês sabem que Estevão foi um dos mártires. Então, antes de ser apedrejado, ele ministrou o evangelho, falou para as pessoas, e as pessoas não deram ouvido. E ele entra nesse processo aí, quando ele diz, homens de dura cerviz. Dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós fazeis. Primeiro, o entristecimento. Depois, irmãos, o endurecer a cerviz. Você quer fazer, mas quer fazer do seu jeito. Os seus ouvidos, queridos, já não são mais abertos. Seu coração se torna incircunciso. O caminho da circuncisão na palavra de Deus era o quê? Era uma marca física externa que provava que os judeus eram separados dos outros. Aí vinha a circuncisão. Mas quando nós entramos na ação do Espírito Santo, Paulo fala, e a Bíblia revela por meio desse mandamento, a palavra de Deus fala que a circuncisão que Deus quer é a circuncisão de coração. Aquela que dentro do coração você fala, eu sou diferente, eu sou separado, por isso eu não pratico isso. Eu não posso viver como eles vivem. Os judeus eram assim, irmãos. Todo homem que era encontrado com aquela circuncisão externa, ali na sua grande peniana, que era retirada, significava que ele tinha uma série de coisas que ele não podia fazer, que os gentios faziam. E quando a Bíblia traz a circuncisão do coração, ela fala o seguinte, você precisa entender que o que eles fazem, você não pode fazer. Pode ser normal para eles, mas para você que é circuncidado do coração, você não pode fazer. Isso ninguém vê, mas eu e você, Deus falando, nós vemos. E nós sabemos se você é circuncidado ou não. E aí ele fala, homem de dura cerviz, incircuncisos de coração. Dentro de vocês não há diferença nenhuma das outras pessoas. Por fora, você pode bancar de diferente, mas por dentro, você sabe que você pensa, você pratica, você vê, você age como os outros agem. Dura cerviz, tampou-se os ouvidos. E aí entra essa fase, irmãos, de resistência à voz do Espírito Santo. Aí entra naquele processo de não tem nada a ver. Não é bem assim não. Não é dessa maneira. Não é bem assim. A resistência à voz do Espírito Santo faz com que, amor, os corações das pessoas ficam tampados. Eles servem, pastor Ricardo, da maneira que ele quer. O ouvido não é mais atingido. E aí há essa resistência à voz do Espírito Santo. Há essa resistência. Não faz diferença mais nenhuma, irmãos. A Bíblia fala que a palavra de Deus para essas pessoas são como comichões. Dói. Há umas 2 semanas atrás, ou 3, quando eu voltei de férias, atendi um jovem de meia idade, e ele falando bem assim, pastor, não aguento. Só se fala de santidade, tudo é santidade, eu preciso viver. Eu preciso viver. Eu falei, viva, como você quer viver? Como você quer viver? Ele falou, nós temos que viver assim, assim. Eu estava com esse texto na cabeça. Falei, querido, você quer viver com a aparência de cristão, porém o seu coração está voltado para as coisas do mundo. Você está constrangido pela carne a viver o que a carne te pede. E por isso lhe falta alegria. Você entrou nesse processo de resistência à voz do Espírito Santo. Primeiro, o quê? Entristecer. É ou não é verdade? Sim ou não?
Foi o que nós lemos em Efésios 4:30, um primeiro estágio. Entristece ao Espírito Santo, mas a pessoa, não, eu não posso fazer isso, se arrepende. Ah, meu Deus, eu fiz isso, não. Percebeu que o Espírito Santo está triste dentro dele, ela se arrepende automaticamente, porque é a presença do Espírito. A segunda, irmãos, ele já começa a resistir à voz. Não tem nada a ver, não. Eu não tenho por que pedir perdão. Afinal de contas, a minha sexualidade foi dada por Deus. Qual o homem que olhar uma mulher no computador, assim bonita, bela e tudo, ele não vai se deter diante do computador? Vocês podem ter um absurdo, mas tem gente que fala que o que é belo é para ser mostrado. Vocês acreditam? A pessoa começa a entrar nesse absurdo, não tem nada a ver. Todas as coisas foram criadas por Deus. O problema está no coração do homem. E aí, irmãos, as coisas vão se complicando. Porque ele começa a criar resistência. Resistência à voz do Espírito. E quando nós entramos nesse processo é muito complicado, irmãos. Porque pode-se até ouvir por fora, mas por dentro nosso coração já está incircunciso. O nosso ouvido ali, incircunciso de coração e ouvido. Ouve-se por fora, mas por dentro não chega mais. Por dentro não chega mais. E aí vamos perdendo espaço. Terceiro, alguém coloca aí Tessalonicenses. Nós vimos entristecer o espírito, é ou não é verdade? Nós vemos a questão de resistir ao espírito, Tessalonicenses 5. Tessalonicenses 5, versículo 19. E aí entra esse estágio, irmãos. Tessalonicenses 5, 19. Pode lançar, por favor. Eu estou indo bem assim, tranquilo, queridos, para que você veja esse processo, como o diabo nos arma ciladas. 1 Tessalonicenses 5, 19. Vou ler aqui. Diz o seguinte: não apagueis o espírito, não apagueis o espírito. Nós vimos o caminho do entristecimento, vem a resistência e por fim vem o que, querido? Esse caminho de querer apagar o espírito de falar com ele. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Em outras traduções fala, não extinguis. Assim, o verbo é bem mais forte, extinguir. Não extinguis o Espírito. Porque, queridos, ele começa a agir dessa maneira tão forte que o Espírito, irmãos, está ali nele, mas já não tem mais aquela força de ação, a voz já não é ouvida. E a Bíblia, irmãos, nos garante que o Espírito de Deus está todo o tempo conosco. Se ele não fala mais com você, é porque houve ação da sua parte que apagou a voz dele. E no versículo ainda 12, ainda desse texto, começa aí dizendo, agora rogo-vos, irmãos, que acateis com apreço. Preste atenção no que eu vou falar, irmãos, olhem bem. Vou ler e depois vou fazer o comentário. Agora vos rogo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que presidem no Senhor e vos ademoestam. E que os tenham com amor em máxima consideração por causa, não do homem, preste atenção, por causa do trabalho que realiza. Primeiro aspecto, querido, de uma pessoa, quando ela está apagada o Espírito de Deus sobre a vida dela, é exatamente o desprezo pela casa de Deus. Esse desprezo, irmãos, pela casa de Deus, torna-se na vida da pessoa um grande sinalizador, irmãos, de que o Espírito de Deus
está apagado sobre a vida dela. Não tem a ver com o homem, irmãos. Tem a ver com a casa de Deus, amém, amados? A Bíblia fala, por causa do trabalho que realizam. Acateis com apreço os que trabalham e os que os presidem no Senhor. E os que te ademoestam por causa da obra que realizam. Irmãos, eu tenho que ter uma consideração imensa. Se a presidenta Dilma, inventaram presidenta aqui, presidente, vocês sabem que é unissex. Mas se a presidenta, gosta de ser chamada assim, se a presidenta Dilma entrasse aqui na igreja, irmãos, ela tinha que ser respeitada. Não pela mulher, pastor, mas essa mulher é isso, mas essa mulher é aquilo, mas essa mulher... Irmãos, um monte de coisa se fala, mas nada mais, nada menos, porque ela é a presidente do Brasil. Não é por causa da pessoa, é por causa do trabalho que ela realiza. Mostra um respeito que eu tenho pela nação, queridos. Eu já estive lá nos Estados Unidos agora, de novo, né? Irmãos, eu fiz questão de falar do meu filho do patriotismo. Falo, meus filhos, olhem as casas aqui. Irmãos, casas podem ser as casas mais simplórias. Simplória não no sentido de desprezar a humildade, mas simplória em termos de material mesmo. Como as mansões mais luxuosas, irmãos. Você sempre via uma bandeira dos Estados Unidos. O respeito, entendeu, queridos? Pela nação que os abrigava. Estava lá na porta e falava, meu filho, se a gente andar em Itaguatinga e ver uma casa com a bandeira do Estado do Brasil na frente, alguém fala, rapaz, esse cara tá doido. A Copa já passou, não é verdade? A Copa já passou e ele não está tão nem aí. A Bíblia fala, irmãos, que nós não somos dessa terra, amém, amados? A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos o corpo do Senhor. Aqui é a casa de Deus. E deve-se haver um respeito, queridos, não por essas paredes, mas um respeito pelo nosso Deus que instituiu isso aqui como igreja do Senhor. Quando você começa a desprezar, queridos, a obra de Deus, você está num caminho muito forte para extinguir a voz do Espírito de Deus sobre a sua vida. Estou lendo a Bíblia, amém, amados, para vocês. Para você não falar, pastor, o senhor está inventando. Vivei em paz uns com os outros. Admoestai-vos também, irmãos, admoestai-vos os insubmissos, consolai os desanimados e ampareis os fracos, e que sejam longânimos com todos. Evitem que alguém retribua mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem para com todos vós. 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Querido, se você não consegue mais regozijar sempre, se você não consegue orar sem cessar, se você não consegue dar graça em tudo, se você não consegue viver em paz nesse ambiente espiritual, a Bíblia fala, tende paz com os outros. Se esse ambiente de casa de Deus não te alegra mais, a Bíblia fala, exortai-vos aos outros, ademoestais os submissos, consolais os animados, ampareis os fracos, sinde longânimos com tudo, não deixe que nenhum retribua mal por mal, pelo contrário, com o bem, regozijai-vos sempre, orai sem cessar e sejam gratos em tudo. Não apagueis o Espírito. Se você não consegue viver isso, irmãos, o Espírito de Deus está sendo extinguido na sua vida. Pastor, não me alegro mais. A Bíblia fala, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Sempre, sempre, sempre. Não consigo. Veja que esse texto fala, irmãos, de ambiente cristão, viver em paz um com os outros.
Admoestai uns aos outros. Tenha em consideração aqueles ali que te presidem no Senhor, uma pessoa que te ajuda. Não deixe de admoestar aquele ali que é insubmisso. Não deixe de ajudar aquele que necessita. Console os que estão abatidos. Irmãos, esse é o estilo de vida. Está falando de Bíblia. Está falando de vida cristã. De comunidade cristã. Eu não consigo mais viver alegre nesse ambiente. Esse negócio de orar, me cansa. Ser grato em tudo. Como que eu vou ser grato? Se você não faz isso, ou não vive isso, o Espírito de Deus está sendo apagado na sua vida. Está sendo. E a única coisa, irmãos, que nos sela para o dia da redenção é a presença do Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Não é uma palavra comum de se ouvir, irmãos, mas uma palavra necessária para nós vivermos além da mediocridade, além de bênção, só dinheiro. Tem gente que fala, não, estou muito abençoado. Por que está muito abençoado? Estou empregado, estou com um carro novo, estou com isso, estou muito abençoado. E as pessoas, irmãos, reduziram bênçãos a posses materiais. Posses materiais. Agora tem um dos versículos, irmãos, que eu mais amo na palavra de Deus, 2 Coríntios 4:8. Por gentileza, lança esse versículo aí para a gente. Como que Paulo trata isso, irmãos? Como que ele diz? Eu quero terminar com esse versículo porque eu queria orar. Queria orar com vocês, pedindo esse renovo espiritual sobre as nossas vidas, amém? Essa presença do Espírito Santo que faz tudo diferente em nós. Em tudo somos atribulados. Depois coloca o 9. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Perplexos, mas não desesperados. O 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Diga amém. A vida de Jesus, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Ele fala, eu vou para o Pai, mas eis que envio um com vocês, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A vida de Jesus no corpo de uma pessoa é a presença do Espírito Santo, queridos. A presença do Espírito Santo operante em nós. Em nome de Jesus, queridos. Busque isso. Assim como você cuida do seu corpo físico, cuide de sua vida espiritual. Em nome de Jesus, irmãos. Eu paro e começo a ministrar em línguas, irmãos. Começo a ministrar palavras de profecia. Há uma palavra de profecia em sua língua. Pastor, não sou profeta, irmãos, comece. Comece a profetizar o que a palavra de Deus diz. Vem cá, Marcos Alexandre. Entre, irmãos, a palavra de Deus, tudo tem que começar, você tem que abrir a tua boca, irmãos, está seu filho lá e tudo, pai, eu estou dizendo, filho, quero te dizer uma coisa, o Senhor me manda falar para você, se quiseres e me ouvires, você vai comer o melhor dessa terra, por isso eu quero te dizer, em nome de Jesus, assim eu te digo, ouça a voz do Senhor teu Deus, que você vai ter o melhor nesse trabalho, em nome de Jesus. Isso é profecia, irmãos. Isso é profecia. Obrigado, meu filho. Isso é profecia, irmão. Você está usando a palavra de Deus. Agora tem gente que fala, porque eu li Larry. E Larry fala que na educação é assim. Espera aí, irmão. Tu prefere um homem do que Deus? Aí eles tomam como verdade o que o filósofo diz. Mas quando se fala, irmãos, da palavra do Senhor, que a Bíblia diz para exercitar, irmãos, e daí, irmãos, porque, pastor, e por que eu não consigo o dom de profecias? Irmãos, sabe por quê? Porque você não tem sido fiel no pouco. Seja fiel nessa palavra que está ao seu alcance, que não é pouca. Que sobre o muito Deus vai te colocar.
Mas se você não é fiel sobre essa palavra que está revelada sobre a sua vida para ler, você vai ser fiel sobre aquela que você só recebe por fé? Porque um profeta é por fé, não é, pastora Laura? Você ouve a palavra de Deus e fala o seguinte, eis que eu te digo, pastora, eis que o Senhor te diz, pastora Laura, isso. É a fé de que Deus falou com você e você ministra sobre ela. Mas se você não é fiel no que você vê, como você vai ser fiel no que não vê? O pastor Daniel está lembrando, irmãos, do texto de Paulo ali, quando ele fala em 1 Coríntios 13, que em parte nós conhecemos, e você sequer usa a parte que conhece, e que em parte nós profetizamos. Então, abra a boca, irmãos, e comece a profetizar, amém, amados? Use a palavra de Deus que está ao seu alcance, não tem jeito, queridos. E aí você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai fluir mais e mais sobre a sua vida. Você pode até passar por isso, irmão. Pode estar angustiado, pode estar ali atribulado, porém não angustiado. Pode estar abatido, porém não destruído. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida de Deus está sobre você. E é esse o selo de Deus para a nossa redenção. Amém, amados? Em nome de Jesus, queria convidar você a ficar de pé. Não entristeceis o Espírito de Deus. Não sei se você entendeu desse mecanismo. Mas a Bíblia falando, primeiro, irmãos, não entristeçais, não resistis e não apagueis. Ele sempre está perto de você, queridos. Sempre. Mas há uma progressão gradual do pecado sobre a vida das pessoas e anular essa presença do Espírito. E é tudo isso que o diabo quer. Começa entristecendo, depois vai resistindo e depois apaga-se, queridos. E aí você, o que está acontecendo? Mas Deus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Queria que você orasse agora, querido. Nós não vivemos constrangidos pela carne. Eu me sinto constrangido a praticar as coisas que eu praticava. Eu não consigo mais me alegrar. Eu não consigo mais orar sem cessar. Eu não consigo ser grato. Hoje eu cheguei nessa igreja dizendo, que calor descomunal é esse? Como que alguém aguenta vir para a igreja, irmãos? Você veio para a igreja. Ontem eu estava lendo uma reportagem, irmãos, sobre o Schumacher, falando como que um herói pode ter um triste fim assim. O homem só está mexendo os olhos, irmãos. Talvez ele faria de tudo para estar na igreja hoje. Sentado aqui, ó. Num calor descomunal. Mas com todo o dinheiro do mundo, irmãos, com toda a glória do homem, ele não é capaz de estar aqui nessa manhã. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, queridos. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Orai sem cessar. Alegrai-vos sempre, queridos, em nome de Jesus. Não extinguis o Espírito de Deus. Comece a orar agora, querido. Enquanto a equipe de louvor está tocando, eu quero que o Espírito Santo ministre o seu coração. Eu amo pregar sobre o Espírito de Deus, irmãos, porque eu vou te falar a verdade, é só Ele. Pense num homem altamente limitado, irmão, sou eu. Porém, irmãos, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós. Ore agora em nome de Jesus. Canta labasteia, suriandas, canta labaias. Abra sua boca, irmãos. Talvez você esteja só num caminho de entristecimento e hoje você fala, eu quero voltar. Quero voltar. Talvez você esteja no caminho de resistir à voz do Senhor e Deus está falando, abra mão da sua ideia, por mim. Talvez, queridos, você tenha apagado de tal forma que você não consegue mais se alegrar com nada. Como não se alegrar, querido, com a saúde? Como não se alegrar com a família feliz? Como não se alegrar, querido, com a ausência de uma doença na sua vida? Em nome de Jesus, alegrai-vos, regozijai-vos.
regozijai-vos, orai sem cessar. Quando nós oramos, nós falamos da nossa dependência do Senhor. Orai sem cessar.